Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar, longevidade e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista e também gerente de uma das lojas da Whey, e hoje estamos aqui com a nossa convidada, a nutricionista Bia. Olá, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Espero que gostem. Tem muito assunto aqui pra gente compartilhar. E fique com a gente, acompanhe aí que vocês vão gostar. É isso. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, Bia, contasse um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Beatriz Assumpção, né? Eu entrei na nutrição por amor, literalmente por amor, através de uma descoberta que eu fiz de um câncer, e a forma como eu fui cuidada, eu queria cuidar. Me chamou a atenção, né? Como que a nutrição poderia ajudar como me ajudou, estava me ajudando, e como ela poderia ajudar nesse período. Atualmente estou com 33 anos, né? Fazendo atuando na profissão em duas áreas, comecei só na parte clínica, agora eu também faço a parte sanitária, que eu gosto muito, também foi um amor que eu descobri, que de certa forma a gente também está cuidando da saúde, mais para frente a gente fala melhor sobre isso, e é isso. E conta um pouquinho pra gente, porque muita gente pensa que a nutrição ela é só emagrecimento, ganho de peso, né? O poder da nutrição dentro, né, do seu tratamento contra o câncer e a importância de um profissional ter te instruído, né, a buscar um profissional nutricionista. Então, a nutrição ela vai muito além. Eu falo que a nutrição ela é saúde. A gente até pode chegar no consultório para, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, mas ela vai muito além disso, né? Não é sobre comida, é sobre saúde, é sobre se alimentar de forma mais saudável, é ter um estilo de vida mais saudável. Então, a nutrição ela vai muito além daquilo que a gente às vezes só olha como o básico. O profissional nutricionista, tanto na minha, né, enquanto passando pelo câncer, e enquanto qualquer pessoa que vai fazer qualquer tratamento é de suma importância. No meu caso, compartilhando a minha história, foi um dos motivos que me fez entrar na nutrição, a forma como eu fui acolhida, como eu fui atendida. No início eu não dava muita importância, não para o profissional, mas eu não sabia o quanto, até por ser leiga, não sabia o quanto que a nutrição poderia me ajudar. Eu passei pelo período do tratamento mais intenso, entre químio e rádio, de uma forma bem tranquila, né? E assim, não é romantizando esse processo de forma alguma, porque cada um tem a sua forma de passar. Eu acho importante falar isso, porque às vezes quando a gente compartilha um pouco da nossa história, um pouco do que a gente passou, para quem tá do outro lado, sou até talvez como, não é romântico assim, e realmente não é romântico. Tem os momentos difíceis, mas durante o meu tratamento eu conseguia treinar, eu conseguia ter uma vida, entre aspas, né, normal, porém, através, acredito também, muito, muito da alimentação, que foi muito saudável, de todo o processo, de todo o protocolo, e seguir, né? Porque também, assim, não adianta você, inicialmente, isso vale para tudo, não adianta você ir inicialmente no profissional e você não seguir, ou só iniciar e não concluir. Porque aquilo ali, aquele protocolo que a gente faz, que a gente desenvolve, é por um período. E aí, quando você para de seguir aquele período, automaticamente você está rompendo o tratamento. Isso. E conta um pouquinho pra gente sobre como foi a descoberta, né, do seu câncer, que eu acho importante a gente trazer. Sim, ó, isso é muito importante, gente. Assim, eu falo, hoje eu tô falando como profissional, como quem passou, mas falo também como uma forma de alerta. Toda vez que eu tenho oportunidade de sentar e falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso, é porque quando foi na minha vez, eu queria ter escutado mais. E é uma coisa que a gente sempre, a gente negligencia um pouco quando é informação de coisas que a gente não tá passando, ou de coisas que a gente não passou, não por não querer, não ter interesse, até às vezes é por falta de tempo mesmo, de parar. Só que o nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro, né? A minha descoberta foi uma descoberta um pouco diferente dentro dos sintomas, mas hoje, graças a Deus, está sendo um pouco mais falado sobre isso. Eu tinha coceiras na mama, né? Eu não sentia caroço ainda, não tinha nada que pudesse
dizer que era, até porque na época eu não conhecia muito, sabia muito sobre. Depois que a gente vai se inteirando. Sim. Então eu sentia muita coceira e era desconfortável. Não tinha vermelhidão, não tinha nada disso. Então, assim, não era uma coceira alérgica. Então, isso que me chamou a atenção. Diferente de uma alergia, era uma coceira intensa, porém não tinha alergia. No início eu achava que era alergia a tecido, mas depois eu vi que não era. E aí eu procurei imediatamente profissional, que já me assistia na época. Ele passou os exames, fiz os exames como ele me orientou, mas ainda não tive diagnóstico logo de início. Desculpa, gente, foi um pouquinho d'água. Falo muito. E aí eu demorei um pouquinho para ter esse diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico inicial, né, o primeiro contato foi através de um amigo muito querido. Como ele é da área, ele viu o laudo e tudo mais e me indicou que trocasse de profissional. E aí eu fiz uma descoberta. Logo no início, eu já procurei logo os médicos que tinha que procurar, fiz os exames que tinha que fazer. É super importante manter os exames em dia. Isso aqui também vale como um alerta. Nosso corpo é nosso templo, né? E assim, se a gente não cuidar, uma hora a gente vai ter que recorrer a um cuidado. E aí eu sempre falo, pessoal, manter os exames em dia, estar sempre com o exame em dia é importante. Fui no médico, tive o diagnóstico. Nesse período todo eu fiz um protocolo entre 2 cirurgias, 28 radioterapias e 16 quimioterapias. Então, assim, foi um protocolo grande, mas graças a Deus com um desfecho que me fez correr a tempo para poder ir até um profissional e ter um resultado, graças a Deus, positivo. E é até importante você trazer pra gente que foi um sintoma que não é comum. Não é. Né? E trazer para outras mulheres também se atentarem a isso. Sim. O que você acha de importância da gente estar trazendo isso também aqui? Falar um pouquinho sobre, não é só o sintoma de ter uma bolinha no seio, Sim. né? Pode falar. Desculpa. É de se conhecer, né? De você estar sempre atenta. Hoje, falando desse lado de profissional, mas também falando do lado paciente, você estar atenta a todos os sinais que o seu corpo dá. Você estar em dia com seus exames, com seu médico, né? Com seu tratamento, enfim. Quem já faz. Tá sempre observando, porque, como eu iniciei falando, o nosso corpo ele dá sinal o tempo inteiro. E aí, não deixar aquilo passar, né? Não negligenciar nenhum tipo de sintoma. Pode não ser, ou não é, ou não preciso procurar um profissional porque não é. A gente tá sempre atenta. Não é que você tá procurando doença, que eu já ouvi muito esse termo. Não vou ficar procurando doença. Não se trata de procurar doença, se trata de achar saúde. Né? Até porque você comentou aqui com a gente, né, antes, que você já ajudou até outras pessoas, né? Sim. Porque como eu tive um diagnóstico muito nova, isso fez com que as pessoas que estavam à minha volta se atentassem a procurar um médico, né? Não para só para o câncer de mama, né? Não só pensando em câncer de mama, mas em todos os sentidos. E aí tiveram pessoas que fizeram descobertas nesse período, pessoas que se trataram no mesmo período que eu, que fizeram logo depois de mim descoberta. E por isso eu vejo, então, a importância de estar sempre compartilhando. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô compartilhando, tô conversando, tô passando com alguém. Às vezes eu falo assim que eu me tornei a pessoa mais falante do mundo com relação a isso. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque, como eu iniciei falando, o que eu recebi, eu quero dar, né? Eu queria muito ter sentado do lado de uma pessoa que falasse assim, mesmo você sendo nova, você tem que fazer o exame, você tem que estar atento, você tem que procurar. Graças a Deus foi um desfecho positivo, mas poderia também não ser se eu deixasse isso passar, entendeu? É importante mesmo trazer isso, que não é questão de procurar doença, não né? É. A gente tem que realmente se cuidar. Muita gente deixa para procurar, por exemplo, um profissional nutricionista, depois de já ter, sei lá, um diagnóstico de obesidade, diabetes, hipertensão, né? Sim, exatamente. E todos, a gente tá falando aqui, eu falei, né, de câncer por conta da minha experiência, mas na verdade para tudo, para tudo. E não deixar passar, porque às vezes é algo que realmente não te incomoda, ou às vezes até te incomoda, mas na correria do dia a dia eu sempre falo isso. Não se deixe para depois. Verdade. Não se deixe para depois, porque o depois às vezes uma coisa que seria
menor, demandaria um pouco menos, vai acabar demandando mais. Aí a vida é uma só, né? A vida é uma só, exatamente. E você também falou que iniciou, né, a faculdade durante o processo do seu tratamento. Como foi isso? Qual dificuldade, assim, você mais encontrou ao longo da jornada da faculdade? Então, eu levantei um belo dia, fui fazer o tratamento, me deu um estalo, vou fazer a matrícula na faculdade. Parei e falei, mãe, vamos parar ali, vou fazer a matrícula na faculdade. E fiz a matrícula. Não foi fácil. Às vezes eu ficava lá na sala, ou quando eu estava fazendo químio, eu estava fazendo rádio, estava estudando, estava lendo, estava assistindo videoaula, para poder tentar, né? E isso, inclusive, foi uma forma de eu manter a minha mente no lugar. Parei num período de tratamento, eu parava, ficava lá na sala estudando, isso me ajudou muito. Não foi fácil, tive pessoas, eu acho que pessoas precisam de pessoas, né? Eu tive pessoas que me ajudaram muito nesse processo, professor, amigos, que hoje, assim, eu acho que, eu falo que são amigos pra vida, né? Tinha que estar ali, tinha que ser, são pessoas que me ajudaram muito. Às vezes passava a matéria, tinha dias que estava indisposta, me ajudava. Eu não estava na aula ali e eles me passavam o que a professora estava passando, os professores também. Tive pessoas muito queridas me ajudando. Uma rede. É uma rede. É muito importante, É né? muito, muito. Eu acho que a rede é importante para tudo. É importante em qualquer tratamento, em qualquer doença, em qualquer área da sua vida. É importante você compartilhar. É importante você se deixar compartilhar, né? Porque tem gente que também se fecha. E é que eu falo, não é julgamento, não é romantizando. A gente respeita. Eu tive amigas, né, que passaram por esse período ou qualquer outro período e resolveram se fechar porque eram delas, mas eu digo que a gente vai muito mais longe quando está acompanhada. Tenho certeza disso. Absoluto. E hoje você atua na área clínica. Sim. E também na área sanitária, né? Na área sanitária. E muita gente não conhece, né, esse lado da nutrição. Conta um pouquinho. Sim, então, eu também não conhecia, né? Eu pensava que era temível o One. Nossa, não quero, não vou, não quero. E é uma área totalmente diferente, né? Diferente da One, eu faço visitas sanitárias, né? Eu ajudo o estabelecimento a se adequar ao que é orientado pelas RDCs, né? Pela legislação, o que é orientado, o que deve ser feito, né? Nesse processo de manipulação. Então, hoje, além de levar a saúde diretamente falando no consultório e tudo mais, eu também atuo nessa área que é super importante, super importante. Muito legal. São áreas distintas. Distintas. E a nutrição, assim, é gigantesca, né? Gigantesca. Tem muitas áreas diferentes mesmo. Sim. E qual a importância mesmo que você sente, assim, nessa área da sanitária? Tem a questão da saúde, né? Sim. Trazer... Às vezes você vai em algum local, talvez que a pessoa, o proprietário não saiba seguir, né? Sim. Talvez alguma instrução. Fala um pouquinho. Então, é exatamente isso, porque ninguém nasce sabendo de tudo, né? Nem a gente está constantemente estudando. Então, assim, quando a gente entra no estabelecimento, o proprietário, ele tem muitas dúvidas, né? E a gente acaba levando para ele um alerta e uma clareza do que ele está oferecendo para o cliente. E também do que o cliente vai receber. Porque ninguém sai para, sei lá, sentar no estabelecimento, comer ou tomar um café para passar mal. Entende? Então, assim, além de levar saúde dessa forma, a gente também garante com que aquela produção, aquele ambiente ali seja saudável em todos os sentidos. E aí a gente não olha também só essa parte da parte sanitária, a gente olha como um todo. A gente olha do lado do cliente, como que a gente gostaria de ser atendido, né? Está sempre se colocando no lugar do próximo. É muito importante. Muito. A nutrição tem muito isso, né? Tem. A nutrição, ela é calorosa. É mesmo. Ela colhe de todos os sentidos. Em qualquer área que você resolver atuar na nutrição, ela é calorosa. Opa! Você se doa, né? Você consegue dar o seu melhor em todos os sentidos dali. Você consegue, ou paciente, ou cliente, ou numa simples visita, você consegue garantir com que aquilo ali seja mais saudável. Com que aquela pessoa tenha
uma experiência boa em todos os sentidos. Então, a gente é meio psicólogo também, meio né? psicóloga, a gente é um pouquinho de cada coisa. E eu falo assim que eu amo, porque eu gosto de conversar. Então, os pacientes, eles não são pacientes, né? Eles são amigos. Os clientes, eles não são clientes, eles são amigos. Porque a gente compartilha, quando vai ver, tá compartilhando um pouquinho da vida, um pouquinho da história. E eles fazendo essa troca também é a troca, né? A troca é tudo. E tem muita importância também na gente saber um pouquinho da vida da pessoa, Sim, sobre a rotina, por sim. exemplo, que isso pode mudar todo um planejamento por trás, né? Exatamente, porque para ele é uma coisa normal. E você, conversando, você tendo essa brecha, você vai entender o lado dele. Você vai conseguir ver qual é a dificuldade dele. Porque às vezes ele vai chegar para você, falando assim do paciente, vai chegar para você, vai expor algo, e aí você consegue, conversando, entender talvez o porquê que ele não consegue alcançar. Então, assim, também tem que ter um olhar humano, né? Tem que ter esse lado humano, senão não consegue, não dá certo. Não dá certo. E, além de tudo isso, você ainda tá fazendo especialização em nutrição esportiva, né? Esportiva. É assim, eu amo esporte. É assim, eu não paro em um esporte só. Agora, cada hora eu tô fazendo uma coisinha diferente, eu gosto de esporte. Então, assim, eu pensei de fazer a especialização não só pela procura, mas também para eu entender um pouco, né, de como funciona. Vou contar, quase não contei para ninguém, mas a esportiva, quando eu iniciei, eu queria fazer oncologia puxada para a parte esportiva. Que as pessoas também me perguntavam, nossa, como é que você consegue treinar? Fazendo tratamento? Como é que você conseguia? Como é que... E gerava essa dúvida, e eu achei que, eu achei não, né, tenho certeza que essas pessoas gostariam de saber mais de como funcionava, né, de como, além do o que eu fazia comigo, que poderia talvez funcionar com eles de alguma forma, né, lógico, de forma diferente, porque cada indivíduo, né, age de uma forma, cada organismo, cada corpo age de uma forma. Como é que faz para conciliar tudo isso? Não sei. Uma amiga perguntou isso esses dias, eu falei assim, café. Mas café combustível. Café combustível. É o amor pela profissão. É assim, você não é todos os dias que você tá 100% ali, em tudo. Você não consegue abraçar o mundo. Mas você consegue dar um pouco de tudo, um pouco de você em tudo que você faz. Então, assim, você tá sempre com um olhar humano. Quando você... não digo botar sentimento, não digo botar o coração somente, né? Ter o lado da razão também é importante. Mas você fazer aquilo ali por amor, você chega longe. Não tem jeito. Não tem jeito. E a nutrição é por amor. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Porque você lidar com pessoas. Não tem como você lidar com pessoas de outra forma que não seja por amor. Verdade. Não tem como. E você também atende pacientes oncológicos, então, né? Não. Ainda não. É algo que eu... Sim, talvez, né? Vamos ver futuramente. Mas, assim, é uma área que eu gosto muito. E tenho certeza que me encantou. Por tudo que você passou, você vai ter uma visão até mais... Sim. Não digo nem mais humana, né? Mas, assim, você vai entender melhor o que aquela pessoa tá passando, né? Porque qualquer área, inclusive, né? Mas falando da nutrição, é importante você conseguir entender. E aí, quando você tá dentro da situação, você consegue ter um outro olhar, vai bem mais adiante, né? Verdade. E quais esportes você costuma fazer atualmente? Então, atualmente, por conta dessa correria toda, eu só tô na academia, né, fazendo musculação, mas sempre que aparece algum eventozinho, alguma coisa diferente, eu tô dentro. Comigo não tem essa, tempo ruim não. Topo tudo. Às vezes eu fico também me perguntando, como é que você consegue? Falei, gente, não tem tempo ruim. Esporte pra mim é muito bom. É importante também a gente ter um tempo nosso, né? Sim. Um tempo nosso, que eu digo, é até além, né? É você também fazer coisas que você gosta. Sim. É você se sentir ativa, né? Porque a gente cuida, a gente fala, mas a gente também vive aquilo ali. Né? A gente também precisa estar se exercitando, a gente precisa também ter uma alimentação mais, digamos, não digo dieta, mas eu digo assim, um pouco mais saudável, porque eu particularmente vivo na rua. Então tem que ter esse cuidado, senão... É verdade. Não posso relaxar. E atualmente, quais suplementos assim você costuma usar? Então, tô usando creatina, né? E whey. Não abro mão. Não abro mão do whey. E a gente sabe também que cada caso é um caso, mas se tivesse assim um top 3 de melhores suplementos para você para indicar para paciente, quais você acha que seriam?
eu vou até mesmo pelo que eu indico hoje, que eu posso falar Pode? dois? Então, é exatamente os que eu consumo. Aham. O whey e creatina. Porque me ajuda, são suplementos que me ajudam e são suplementos também que ajudam porque acaba que eu tô num ciclo de alguns pacientes de indicações deles mesmos. Então, acabam que são históricos parecidos, né? E aí, tem indicado bastante esses dois E suplementos. tem aquilo também, quando a gente experimenta, a gente usa, Sim, né? essa parte de experimentar é super importante, né? Porque cada pessoa tem um paladar. E aí a gente fala e a gente também tem essa oportunidade de deixar eles experimentar. Então, acho que isso também é muito importante. Cada pessoa tem um gosto, um paladar, então não tem jeito. É muito importante também esses eventos que trazem pra gente, né? As indústrias que trazem os suplementos, as novidades do mercado. Sim. Você teve a oportunidade de ir no eConnect? Gente, conta um pouquinho da experiência. Então, quando eu fui no primeiro, todas as minhas amigas que não foram, nossa, eu acho que elas ficaram realmente Mal. muito chateadas. Muito, muito. Porque eu falava muito. Eu nunca tinha acompanhado um evento, até porque eu estava recém-formada no primeiro, né? Então eu nunca tinha acompanhado um evento de um porte assim tão bom, tão grande, né? E eu não digo só. Eu digo a atenção, o acolhimento, eu digo em tudo. O whey é isso, né? O meu primeiro atendimento na loja foi assim. Foi um atendimento de qualidade. E eu prezo muito isso. Eu tenho isso comigo que eu recebo, eu dou, eu quero receber também. Então, assim, não só da loja, mas também no evento. Só na recepção eu já fiquei encantada. A gente já. Foi eu uma amiga. Eu lembro que a gente olhava uma pra cara da outra e falava assim, gente, como que a gente não sabia desse evento? E realmente, acho que era o primeiro, né? Estamos no segundo. Né? Então. Esse ano foi o segundo. Então. E o segundo foi melhor ainda. E o terceiro, quarto e quinto, porque assim, eu acho que vocês realmente arrasam em tudo. Ai, obrigada. Arrasam, gente. Não tem como não falar isso. Arrasam. Vocês realmente doam aquilo ali, a gente vê. Tem como a gente perceber que aquilo ali é doação, tá? Tem uma equipe por detrás, a gente até conheceu um pouquinho. E assim, isso é muito importante. Muito importante. É uma equipe que trabalha, ó. E eu imagino, mas assim, entrega, tá? Com Trabalho certeza. E dá resultado, isso Graças é importante. Graças a Deus, muito bom a gente ter esse retorno. Trabalho e dá resultado. E vou falar pra você, se não fosse, eu não ia nem tocar nesse assunto. Porque realmente é de um porte que dá aquele gostinho de quero mais. Faz parte da cultura, né? A gente eu sou profissional, né, nutricionista, então assim, a gente tem todo um código de ética que a gente precisa seguir, e isso a gente traz para dentro da empresa também. Um dos maiores fatores é o fato da gente não mudar a prescrição de profissional. Né? Que talvez outro local nem saiba que não pode mudar uma prescrição. Ah, mas esse aqui não, usa esse aqui que é mais caro, sei lá, que a pessoa talvez tenha uma ideia de que seja melhor, né? Mas o nutricionista, ele tá ali, né? Ele estuda muito para isso, né? Então, o que você vê também de importante ser disso, essa questão da prescrição que a gente... Então, além de deixar o cliente à vontade, que eu acho que isso é muito importante, porque por mais que também a gente passe, né, a gente prescreva aquilo ali, o cliente também às vezes já tem uma experiência de um sabor, alguma coisa assim desse tipo. Então, assim, além de tudo, além da ética, né, eu acho que é humano, né, e preza os dois, tanto a parte da ética quanto o lado humano. Vocês conseguem entender que o humano, que eu digo pra gente, profissional, consegue entender que a nossa profissão é séria, que vocês também são sérios e que o paciente ele tem aquela liberdade de escolha, né? Por mais que a gente prescreva e tudo mais, vocês não alteram. Isso é muito importante. E é bom também mencionar, vocês sempre mencionam isso pra gente, mas eu acho importante mencionar porque o cliente ele já tem aquela outra visão de que realmente é uma coisa séria, né? É uma empresa séria. Ele não vai chegar lá e fazer uma compra forçando ele, né? Obrigando ele a comprar. Ele vai se sentir à vontade e vai comprar se ele quiser. É isso. Isso é importante. É aquilo, o que eu quero pra mim,
eu também quero pro outro. Exatamente. E não tem nada mais desconfortável do que você entrar numa loja, num estabelecimento, qualquer lugar, e as pessoas te empurrar, te obrigar. Gente, eu não gosto disso. Eu também não. Eu não gosto. É o tipo de atendimento que me deixa... Eu sei que às vezes tem lugares que tem que bater meta, eu entendo isso. Mas o fato de não te deixar à vontade pra você escolher é ruim demais. Ruim demais. A Whey também tem meta, mas tem cultura, né? Exatamente. É aí que tá a importância. A cultura, né? Na frente disso. Isso. Né? Nada consegue cegar vocês. E isso é importante. Vocês têm aquele olhar fixo do que tem que ser feito. Vocês têm uma cultura na empresa e vocês seguem. E é isso. A ética é isso. Ética é isso. A ética é isso. Eu estou orgulhosa. Vamos mudar um pouquinho do assunto, falar um pouquinho sobre sua família. Você falou que sua família é sua maior riqueza. Minha maior riqueza, né? Assim, qual foi a importância da sua família na sua trajetória, tanto durante seu tratamento, durante seu processo aí na faculdade? Como que foi? Então, graças a Deus eu tenho uma família assim que sempre me incentiva. E assim, é acolhimento, né? A minha família, ela sempre me acolheu em tudo. Quando eu tive diagnóstico, eu não contei pra eles, né? Eles não sabiam. Tive uma outra família, que foi a minha família do trabalho, que eu tava na época. Então, foi uma outra família que me acolheu, porque eu não queria passar informação pra eles da forma que eu recebi. Era tudo muito novo pra mim, ia ser novo pra eles. A palavra câncer assusta. Então, eu não queria chegar pra eles e dar uma notícia sem uma solução. Então, assim, inicialmente eles não souberam. Então, quando quando eu contei pra eles, né, quando eu já sabia como seriam os próximos procedimentos, se sentir confortável pra contar, eles me acolheram. E assim, foi uma troca, né? Eu que comecei a dar força pra eles, porque ao mesmo tempo que eles me acolheram, eles ficaram devastados, com medo. E aí, a minha família, eu digo assim, que é um presente. Eu, graças a Deus, tenho uma estrutura boa, e hoje, o que eu posso fazer por eles, eu me mantenho fazendo aí. Que Deus preserve com saúde para fazer muito mais. Amém. E você até mencionou que você costuma reunir bastante, né? A família, os amigos. Sim, a gente gosta de festa. A gente gosta de festa, a gente gosta de momentos assim, porque a gente, é aquilo que você falou, a gente só tem essa vida, né? Você mencionou isso agora, a gente só tem essa vida. Então, assim, eu gosto muito de comemoração. Eu gosto muito de estar entre as pessoas que eu gosto, que me sintam, que eu sinta bem, que me faça se sentir confortável. Então, isso vale para amigos, vale para família e vale para amigos, né? E tem aquela família que a gente nasceu ali, e tem aquela família que a gente constrói, né? Construindo no meio do caminho. Isso é muito importante. Muito importante. E além de reunir todo mundo, você também mencionou que gosta de viagens, proporcionar viagens à sua mãe também. Sim. Isso é muito lindo. Muito lindo. Conta eu tive a oportunidade de levar ela para viajar a primeira vez de avião, assim, né? Foi mágico. Legal. Isso. E eu me mantenho, assim, sempre nesse propósito de proporcionar para eles coisas diferentes, né? A trajetória da minha mãe, da minha família, assim, foi uma trajetória muito, um pouco mais difícil. E aí, hoje, que eu tenho essa oportunidade de proporcionar, minha filha, eu me mantenho aí firme proporcionando. É ótimo. É muito bom, muito bom esses momentos. Eu quis trazer, um pouco esse assunto, eu não sei, né? É um pouco diferente do que a gente costuma ver aqui, mas eu acho importante, porque quem tá assistindo vai ver o nosso lado aqui, o nosso lado humano. O nosso outro lado que os bastidores às vezes nem mostram. É verdade. Isso é importante. Muito importante. E como foi assim, quando você saiu da faculdade, você ainda estava em tratamento? Então, o meu tratamento vai ser feito por 10 anos, né? E aí tava, sim, em tratamento, mas não na parte mais intensa, na parte mais severa do tratamento, não. Já tava bem mais tranquilo, já tinha feito cirurgia. E aí, quando eu saí da faculdade, bateu aquele medozinho, né, de sempre, do que eu vou fazer agora. Aí eu optei pela especialização, fiz a especialização, mas ainda assim ficava sem um norte. Aí fui saí da caixa, né, porque eu sou muito assim, eu falo assim, gente, aqui não tá funcionando, então vamos pra cá. Aqui não tá funcionando, vamos pra lá, eu não tenho problema nenhum com isso, com mudar. E aí eu vou começar no atendimento, vou abrir atendimento online. E aí comecei no atendimento.
Nesse período de atendimento, uma amiga minha, né, a Carol, que é a dona da empresa que atualmente eu estou, me chamou para trabalhar com ela. Ai, que E legal. aí ela falou assim, ela me explicou todo o processo, né, esse da vigilância, me explicou todo o processo de como a gente atuaria nos estabelecimentos, e eu falei assim, vambora. Distinta a minha área, isso não vai impedir de eu continuar na área que eu estou. E aí começamos, e aí foi aí que casou uma área com a outra, né? E aí eu vou atrelando isso um pouquinho ao atendimento e um pouquinho também à visita, as visitas sanitárias. E com relação a redes sociais, você sempre se sentiu segura de fazer vídeos, de aparecer? Como que é? Sempre. Sempre. Aí a primeira dica que eu segui foi assim, não olha o que você grava. Muita gente fala isso. Não olha o que você grava. E assim foi indo. Grave e posta. Gravei e postei. E assim foi indo. Eu tava até conversando com uma amiga ontem, ela falou assim, porque você sempre foi sem vergonha pra poder falar. E foi assim, olha, não tem essa. Vergonha não paga conta. Então, filha, vamos começar. E aí comecei e pra mim é super natural. Hoje é como se eu estivesse falando assim, ó, frente a frente. Ai, que ótimo. Sem problema nenhum. Ainda tô em desenvolvimento. Mas, ó, tá saindo bem, hein? Obrigada. Poxa, tá em desenvolvimento, tá saindo bem. E teve algum caso, assim, marcante na sua carreira? Que algum paciente, talvez, que você tenha atendido, ou cliente mesmo, né? Então, tudo pra mim é novo. Eu levo, assim, tudo como muito novo. E aí, marcante, talvez teria, assim, algum exemplo, alguma coisa mais... Alguma situação de algum paciente que teve alguma história de superação, talvez. Então, tem, mas assim, eu posso falar dos meus primeiros atendimentos, assim, no geral. O que eu mencionei e que me fez entender que eu estava no lugar certo é ver o resultado, né? Então, assim, os primeiros pacientes meus já se dedicando foi algo marcante para mim. Porque a gente sai da faculdade e a gente não imagina, às vezes a gente não tem, é até importante falar isso, e até já profissionais já com tempo de profissão, não consegue entender a importância dele na área, né? Sim. E aí, quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente seguro. E aí, ver os primeiros resultados traz pra gente aquele conforto de que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, assim, eu acho que os primeiros, sem classificar todos me marcaram, porque me fez entender que eu estava ali, que eu tinha que continuar ali, e que por mais que em algum momento não desse certo em alguma coisa, era ali que eu tinha que permanecer. Porque a gente realmente faz diferença. Com certeza. A gente faz diferença. E não só fazer, mas receber o feedback é importante, inclusive, para tudo. Porque aí a gente consegue ajustar o que tá errando e consegue acertar cada vez mais, né? Manter feedbacks ali. bons e ruins. Olha, Bons não tô e ruins. conseguindo seguir. É Isso aí, importante. tem não que é falar. sumir. Não é. Porque às vezes a sua dificuldade é algo que... Sim, a gente sempre vai ajustando. Dá pra ajustar, entendeu? Então o que não pode é largar tudo, gente. Isso é pra tudo. Pra paciente, pra profissional. Não pode desistir, porque a vida é feita disso, de desafios. É isso. A gente tem que... Planejamento, né? Tudo planejamento. Eu posto muito sobre isso na rede social. Que você tem que planejar. Não adianta você... Inclusive, esse planejamento é você entender que às vezes no final de semana você não conseguiu seguir tudo direitinho, mas um dia errado não vai acabar com tudo. O que você não pode errar sempre. Então, assim, você planejar para que, se aquele dia não der certo, você se manter, permanecer ali, faz com que você desenvolva cada vez mais naquilo ali. Verdade. A gente só aprende errando. Vai errar e vai acertar e assim vai ajustando tudo. É isso. Vai trazendo pra gente, a gente vai resolvendo, a gente vai entrando. Não tem jeito, mas tem que falar. Tem que falar? Tem que falar. Se não falar, a gente não tem como saber, não tem como resolver. Verdade, a gente é legal, a gente não briga, né? Gente. Aí eu vejo às vezes umas postagens assim, a Nutri vai brigar comigo. Gente, Nutri não briga não. Não briga não. Ainda mais se for um dia. Um dia a gente vai ajustar. Não pode a vida inteira. Larguei, não quero saber de mais nada. Não pode, aí não dá. É verdade. Não dá.
E Bia, como você se imagina daqui a 5 anos, assim? Eu me imagino daqui a 5 anos bem-sucedida, mas não só financeiramente. Bem-sucedida fazendo diferença na vida das pessoas. Porque eu acho que o sucesso é isso, a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu quero daqui a 5, 4, 3 anos ter pessoas, ter pacientes, ter clientes que falaram para mim, nossa, você fez diferença. Eu consegui isso, ainda que seja um passo que para ele é pequeno, para mim vai ser gigantesco. Porque é o que você faz na vida das pessoas que te destaca enquanto pessoa e profissional, né? Com certeza. E assim, uma dica para quem tá começando agora. Você até já falou algumas coisas, mas assim, para quem tá começando na nutrição, além de não desista, o que você diria? Que é desafiador, como tudo na vida. E se você olhar como um todo, você vai conseguir se sair. Mas vale também pelo que eu falei agora. Para tudo na vida é assim. Tudo vai ter aquela dificuldade. Eu pensei durante a faculdade várias vezes em desistir, mas não pela faculdade em si, não pelo que estava acontecendo naquele momento, mas por um monte de coisas. E eu não me permiti, porque eu sabia que mais lá na frente a recompensa ia vir. Então, assim, não digo só para nutrição, eu digo para tudo na vida. Em algum momento a recompensa ela vai chegar. Mas se você desistir, não vai chegar nunca. Verdade. Eu acredito que todo mundo tenha passado por um processo desse, assim, durante a faculdade. Sim. Eu chamava a faculdade de dificuldade. Porque, assim, de fácil não tinha nada. Não tinha. Mas, olha, você depois sente falta, tá? Inclusive. Eu hoje sinto maior falta da faculdade. A gente sente. Que loucura, né? Engraçado que eu falava assim, eu nunca vou falar isso. Porque, gente, ainda mais quando começava aquelas matérias mais elaboradas, aquela coisa toda, conciliando com o estágio, eu falava assim, gente, eu nunca vou falar isso. E aí, hoje, eu falo assim, meu Deus, que falta que faz a faculdade. Aquele convívio, aquela rotina. Então, assim, passa. Aproveita porque passa. E até mesmo uma especialização após não é igual à faculdade, né? Não é igual. E eu ouvia isso, né? Até os professores mesmo falavam isso. Não é a mesma coisa, aproveita. Graças a Deus eu escutei muitos professores, tá? Porque eu acho que eu iria sentir muito mais falta se eu tivesse, vou fazer de qualquer jeito. Então, assim, não aconteceu. Graças a Deus. E assim, pra gente fechar aqui, queria que você deixasse um recado, né, para as pessoas, qualquer recado, uma motivação para a galera que tá ouvindo, não só a galera da nutrição, se quiser algo também relacionado à doença, né? Sim. Qualquer recado, pode ficar à vontade. Então, vai de forma direta, tanto para paciente quanto para profissional, em todos os sentidos. Eu sempre gosto de finalizar qualquer coisa que eu falo com essa frase, né, que nós somos o amor da vida de alguém. Então, a gente precisa olhar pra gente com esse mesmo olhar que a gente consegue doar, que a gente consegue olhar pro paciente, pro cliente, para quem for. Quando a gente começa a olhar o outro, começa a nos olhar como olha o outro, a gente consegue dar muito mais da gente, né? A gente consegue ser um profissional muito melhor, uma pessoa muito melhor. E ter saúde, né? A vida é sobre isso, é você se cuidar em todos os sentidos. Você vive melhor. Muito lindo, me arrepiei. Menina. Quando você pensa que você é o amor da... Porque eu até falo isso. Às vezes eu dou palestra e eu falo sobre isso. Naquele momento, você não pensa em fazer por você, embora você tenha que pensar em você. Mas a gente entende, a gente não julga. Naquele momento, você não quer fazer por você. Mas já que você se doa tanto, faz pelo amor da sua vida, né? Faz pelo amor da sua vida. Você vai estar fazendo por você também. Ai, que lindo! Gente, é sobre isso. Aqui os bastidores aqui emocionados. Bia, isso, eu adorei. A gente gente, rápido. Pois foi muito gratificante estar aqui. Compartilhando tudo isso, eu estava muito ansiosa para estar aqui. Toda oportunidade que eu tenho de falar sobre minha vida, sobre a doença, sobre a profissão, eu compartilho, eu falo, porque tem pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente e às vezes só querem ouvir, só querem escutar. Então,
você, né? Já vou deixar aqui, já vou até fazer a chamada para os próximos profissionais. Venham, gente, Isso compartilha. aí. Compartilha, porque tem sempre alguém aqui, ó, querendo ouvir, querendo compartilhar. A gente cresce assim. Verdade. Eu gosto muito de falar. Já tô me convidando pro próximo. Vem de novo! Vem de novo, com certeza. Amei, com certeza. Gente, vou estar aqui de novo. Ai, Bia. Ó, vocês têm que entender como que é os bastidores daqui, gente. Tem cafezinho, tem um monte de coisa boa. Tem, ó, caloroso. Quem tá com medo de vir, com vergonha, só vem. É isso, ó. Não tem aquela coisa, sentou e gravou. A gente tem, Não né? tem todo um bastidor aqui, tem todo um oculto aqui acontecendo que é muito legal, É. tá? Ai, que Muito bom você legal. trazer isso. É muito importante. Às vezes a pessoa tá querendo vir igual a mim. Eu custei vir porque eu achei que era algo assim, nossa, eu vou ficar com medo, não vou saber o que falar, vou ficar apreensiva. E super à vontade, já sou da casa. Ai, que bom, amei. Já sou da casa. Ai, Bia, muito obrigada, Obrigada a pelo vocês. bate-papo, por trazer um pouco sobre sua vida profissional e pessoal, né? Sim. Trazer um assunto tão importante, né? Que com certeza vai ajudar muita gente. Sim, espero. Com certeza. É isso que eu É quero. isso. E ainda que ajude uma pessoa, eu consegui bater o meu Conseguiu. objetivo. Com certeza. Não tem Muito, jeito. muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Com tudo que aconteceu, a gente tá aqui, conseguimos. Estamos aqui. Aconteceu no dia certo, na hora certa, do jeito isso. certo. Muito obrigada, Obrigada, gente. obrigada. Sigam a Bia nas redes sociais, já tô íntima, chamando de Bia o tempo Pode todo. chamar. Sigam nas redes sociais, sigam o Whey Suplementos. Aqui no YouTube a gente tem outros podcasts também muito legais. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.